Pode colocar na apresentação. Pronto. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente agora vai apresentar um trabalho sobre plantas invasoras como conservação do solo, né? Eu trabalho sobre a disciplina de agroecologia com o professor André Moreira. Os componentes do grupo é Emílio Estevam e eu, Fábio Alves. Bom, pessoal, ervas daninhas, né? Ou ervas espontâneas ou plantas espontâneas. Essa denominação vai acontecer de acordo com a opção de cada um, de acordo com o ponto de vista de cada um, né? As ervas daninhas ou ervas espontâneas, elas competem com uma cultura principal em uma determinada área, em uma determinada região. Elas competem tanto em espaço, quanto em nutrientes, quanto em água. É, Emílio queria falar sobre o outra denominação que recebe. Fala, Emílio, quando acontece uma rotação de cultura. Emílio? A gente tem que entender que plantas invasoras não são só plantas daninhas. Todas as plantas daninhas são invasoras, sim. Mas existe também as cultivares que agem como plantas invasoras, que a gente poderia pegar como exemplo o quê? Na rotação de culturas. Na rotação de cultura, como a gente bem sabe, normalmente ocorre a rotação de duas culturas, que a gente vai pegar como exemplo o milho e o feijão. Vamos dizer que num ciclo a gente planta o milho. Pronto, a gente plantou o milho e foi colher. A gente sabe que nunca é 100% eficiente a colheita. Sempre fica no ambiente, no solo, algumas sementes. Nisso, quando a gente for plantar o feijão, aquelas sementes do milho que ficaram remanescentes da produção anterior, quando germinar o feijão, vai germinar o milho também. Nisso, o milho vai agir como uma planta invasora, porque ela vai competir com o feijão pelos nutrientes, pelo solo, pela água. Nisso a gente pode entender que nem toda planta invasora é daninha, mas toda planta daninha é invasora. Era isso. Pode continuar falando. Esse conceito ele fala porque, tipo assim, na rotação de cultura não era para existir a planta da cultura anterior, mas existe. Então ela não é uma erva daninha, mas ela é uma planta invasora daquela cultura atual, né? E aqui, nessa primeira imagem, né, que eu estou apontando com o mouse, a gente vê uma plantação de cana-de-açúcar com um ataque de ervas daninhas, né? Com isso, a produção da cana vai ter um decréscimo, né? Porque está acontecendo aqui a competição, está acontecendo aqui a competição, a gente consegue notar bem a quantidade de ervas daninhas que existem aqui e a competição, né, da forma geral, o decréscimo na produção. Nessa outra imagem, a gente vê que também em pastagens existe o ataque de ervas daninhas. Essa aqui é uma imagem de uma área com capim para alimentação de animais, com bastante ataque de ervas daninhas. Olha aqui uma planta, uma erva bem bastante grande. E a cultura principal, né, que é a espécie forrageira, lá embaixo. Ou seja, tipo assim, vai reduzir bastante, porque primeiro que tudo, como é que o sol vai bater na, na planta lá embaixo, na cultura principal? Sem falar a competição por água, a competição por nutriente, por espaço, e assim vai acontecer literalmente o decréscimo na produção da cultura principal. É, e mediante a isso, né, as medidas de controle das ervas podem acontecer através de herbicidas. Através de herbicidas, e aqui nessa primeira imagem, a gente vê uma aplicação justamente de herbicida de uma máquina pesada, um trator puxando um pulverizador, e com isso está acontecendo a compactação do solo, um prejuízo imenso ao solo, né? Porque em camadas mais profundas está acontecendo aquela compactação. Camadas mais superficiais é uma comparação da forma geral. É, já na atualidade, a busca pela sustentabilidade, né, vê isso como um ponto
prejuízo, de uma forma geral. E na busca pela sustentabilidade, o que a gente mais vê, né? Métodos de conservação. Nessa segunda imagem aqui, a gente vê pessoas colhendo e, consequentemente, fazendo a remoção de ervas daninhas, arrancando. Com isso, não vai acontecer aquela compactação tão intensa, que é provocada por máquinas. Vai acontecer também a compactação devido ao pisoteio, mas não é tão intensa como de uma máquina. Eu acho que nesse quesito é isso. A busca pela sustentabilidade, a diminuição dos prejuízos causados ao solo, né, com o manejo de de ervas, perdão. Acho que isso. Agora a gente vai falar sobre um pouco de erosão. O que é a erosão? A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Esse processo é mais grave em solos cujos tem uma declividade acentuada, como a gente pode ver nessa segunda imagem, que o solo está todo degradado, cheio de valos. Isso é devido ao quê? Isso é devido à ação da chuva, que, agindo sobre esse solo descoberto, há um transporte das camadas mais acima do solo para as camadas mais abaixo, causando assim uma perca de suas características e da sua possibilidade de produção. Mas, como a gente pode ver também nessa imagem, solos planos também há uma perca de suas características quando sem cobertura e o processo de erosão ocorre. E como evitar esse processo de erosão se beneficiando de plantas invasoras? Na segunda imagem. Como nessa aqui, ó. Aqui a gente está vendo que o produtor preferiu deixar as plantas invasoras, algumas plantas daninhas aqui. Mas por quê? Porque quando você deixa a cobertura natural, a cobertura sobre o solo, ela serve como proteção, porque os agentes erosivos vão agir sobre ela e não sobre o solo. E isso é benéfico para o solo, por quê? Porque o solo é de mais fácil desagregação do que a planta. A planta resiste mais a esses agentes. Alguns desses agentes são o quê? O vento, a água, como a gente viu lá na imagem anterior, que desgastou aquele solo. O homem também é um agente erosivo. Aqui, nessa imagem, o produtor está se beneficiando de plantas invasoras, porque tanto essas plantas não estão prejudicando a sua produção, como estão protegendo o seu solo, o seu ganha-pão. Nisso, ele ainda está economizando, porque ele não vai ter que usar a palhada, que é o que? Nessa segunda imagem, que é a mais comum que a gente vê por aí, que é palha seca para cobrir. Ele nem vai ter que comprar palhada para fazer isso. Aqui, ó, a palhada nessa segunda imagem, que é o mais comum que a gente vai ver em todas as produções agrícolas que a gente for vendo. Próxima imagem. Só um minuto, Emílio. Nessa utilização aqui de ervas daninhas, a gente consegue ver mais ao fundo da imagem que existe uma região de declive, né? E com isso, com a intensidade dos agentes erosivos, como o Emílio falou, com a utilização dessas ervas vai diminuir bastante a intensidade, né? Porque em uma chuva caindo aqui, nessa região central, não vai acontecer o escoamento com uma certa intensidade, devido a essa ervas daninhas, né? Vai batendo, reduzindo a velocidade, e assim vai chegar aqui embaixo com bem menos força do que se fosse nessa região aqui que é descoberto por plantas, né? Pronto. Uma outra forma de se beneficiar de plantas invasoras é utilizando elas como matéria orgânica para o solo. Como a gente bem sabe, matéria orgânica para o solo é caro da gente fazer. Não é caro, mas é melhor a gente economizar os custos, né, para a gente fazer. Nisso, a gente pode se beneficiar duas vezes das plantas invasoras, que é com quê? Com a cobertura, utilizando elas,
e a implementação dela como matéria orgânica para o solo. Pelo método de quê? De revolvimento do solo. Esse método consiste no quê? No transporte das camadas mais profundas do solo para as camadas mais acima. Antigamente se utilizava, como nessa primeira imagem que a gente está vendo, de métodos manuais, que é utilizar a pá para transportar. Era mais custoso, mas também eficiente. Aqui nessa segunda imagem, a gente já pode ver que é o que a gente faz atualmente, que é o quê? Usar o arado de aivecas puxado pelo trator. Nisso ele vai pegar as camadas mais profundas e trazer para cima, e vice-versa. Nisso, as plantas invasoras vão passar para a parte de baixo. Nisso, e vão fornecer matéria orgânica para os micro e macro-organismos para fornecer alimento para eles produzirem matéria orgânica. Aí vocês podem me perguntar, sim, mas e as sementes? Nesse processo, é tão benéfico que as sementes nem vão rebrotar. Por quê? Porque, como bem a gente sabe, certos tipos de sementes, a maioria deles, precisa de uma certa profundidade, de uma certa quantidade de luz e de calor para germinar e brotar. Dependendo daquela planta invasora que for ali, ela não vai brotar mais nunca. Mas só que quando você for fazer esse processo, você tem que ter em mente o quê? Que você vai estar agredindo o solo. Esse processo é mais indicado para solos mais frios, tipo do sul do país, que a gente pode fazer isso. Mas, claro, se for necessário, a gente pode fazer aqui no Nordeste, para implementar matéria orgânica no solo. Aí, é bom você fazer isso como? Você corta a planta, espera ela secar. Por quê? Porque se esse solo tiver uma umidade alta e a planta ainda estiver viva, estiver recentemente sido cortada, ela vai rebrotar. E quando você estiver lá no meio da sua plantação, você vai olhar e vai estar lá a planta daninha. E você, vixe, eu fiz tudo aquilo por nada. Aí você tem que esperar ela secar e morrer. Aí você faz o processo de revolvimento do solo e implementa ela nas camadas mais profundas para fornecer alimento para os micro e macro-organismos. As plantas invasoras ainda são benéficas por causa que, diferente da pulverização, as raízes dela descompactam o solo, que é bastante benéfico para o solo, porque a gente sabe muito bem que solos compactados são de difícil produção. Se você quiser, então, implementar ela antes da produção, já é bastante eficaz. Aí, em seguida, você faz o processo de revolvimento. E era isso que eu tinha. Bom, pessoal, para a conclusão do nosso trabalho, o que a gente deve ter em mente é um manejo integrado de ervas daninhas, né? Para evitar a degradação de forma intensa do solo e o melhor aproveitamento, digamos assim, do solo, né? De uma forma geral, né? Evitando a compactação, aproveitando mais as ervas daninhas ou ervas espontâneas, como foi o caso daquele maracujá que a gente viu, onde o produtor deixou a carreira, né? A linha central, tipo ali o meio das duas linhas, o entrelinha, com ervas daninhas para evitar assim a degradação do solo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza o nosso trabalho. Show, bom. Eita, tem que parar de gravar. Cadê? Vai parar, não? Vixe. Interromper a gravação.